O entrevistado do Olho Vivo, da Rede Diário do Sertão, desta segunda-feira, o deputado federal Wilson Santiago. Seja bem-vindo, deputado. Uma alegria recebê-lo aqui ao vivo, presencialmente. Boa tarde. Boa tarde a você, Zé Neto. Boa tarde a Petson. Boa tarde a todos os telespectadores do seu programa. De fato, é uma alegria muito grande aqui estar e junto com vocês discutirmos tudo aquilo que interessa a todos nós, paraibanos e sertanejos. Deputado, vamos iniciar. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer um balanço, né, dessa sua agenda aqui nessa região. O governador em exercício, Lucas Ribeiro, esteve, por exemplo, visitando as regiões de Cajazeiras e Souza no último final de semana, na sexta-feira propriamente, e o senhor teve a oportunidade de acompanhar também essa agenda. Qual o balanço que o senhor faz dessas ações, desse trabalho desenvolvido na região? O balanço eu considero positivo. Nós estivemos em vários municípios aqui do sertão da Paraíba, junto com o governador em exercício, Lucas, e também anteriormente estivemos com o próprio governador João Azevedo. E essas visitas a no orçamento democrático. No orçamento democrático. Exatamente isso. Essas visitas elas foram de significativa importância. Nós não só inauguramos obras, como também anunciamos novas obras, obras do Estado, obras conveniadas também com recurso nosso, de emenda nossa, e obras também de iniciativa do próprio governo do Estado, e isso deu um resultado positivo em vários municípios aqui do sertão. Você acompanhou tudo isso, de fato engrandece o sertão da Paraíba, aonde eu tenho sempre levantado a voz e apelado a todos os amigos, todos os companheiros do sertão da Paraíba para nos unirmos em favor daquilo que interessa ao sertão. Nós temos que seguir essa linha. Quando você levanta a voz nesse sentido, você tem com certeza o apoio da população, a solidariedade da população. E quem pensa diferente, eu lamento, mas o que nós entendemos é que se unirmos forças, nós teremos condições de realizar muito mais. O sertão já ganhou muitas ações, mas precisa ganhar muito mais. E tudo isso passa pela união de todos nós. Nós temos que nos unirmos, nós temos que engrandecer a região, dar à própria região o valor que ela tem. Ela foi significativa nessa última eleição, no resultado final da eleição, e somado a outras regiões menores, assegurou a reeleição do governador João. Então vamos atrás do que interessa ao sertão, cobrarmos a reciprocidade. O governo está pronto para atender essas reivindicações e essas solicitações do próprio povo do sertão, e eu tenho certeza que, agindo assim, nós daremos um passo significativo para o desenvolvimento, para o bem-estar de todo o sertão e de Iguaterra de toda a Paraíba. Deputado, um fato curioso da agenda do governador Lucas Ribeiro na região foi a sua terra natal, o Iraúna, quando na oportunidade o governador entregou uma escola, a Escola José Duarte Filho, aguardada há muito tempo, né? Uma obra executada pelo governo do estado no município de Iraúna, e participou também da inauguração da travessia urbana, que foi o asfaltamento de ruas e avenidas da cidade. E pela primeira vez, o senhor esteve em um evento público, né, ao lado da atual prefeita. E foi um momento em que tanto o Wilson Santiago pai, como também o próprio Wilson Santiago filho, deputado estadual, estiveram na mesma solenidade com a prefeita Heleninha Romão. E muitas pessoas disseram, a prefeita não vai participar, porque se a prefeita participar, o Wilson não vai. Outros disseram, se o Wilson participar, a prefeita não vai. Na agenda, os dois estiveram no mesmo ato. Como foi para o senhor estar lá? Houve algum tipo de desconforto ou para o senhor foi natural? Não, eu particularmente enfrento isso com naturalidade. Eu tenho um intuito para mim, o desejo meu é que as coisas avancem, as coisas cheguem ao Iraúna, independentemente de quem viabilize, mas que seja em favor da população. Nós temos que agradecer, parabenizar e estarmos juntos. Eu não concordo que, porque sou de um alinhamento político diferente, nós não tenhamos condições de se aproximar, de conversar, de juntos defendermos os interesses da cidade. Os interesses da cidade estão acima dos interesses pessoais, tanto meu como da própria prefeita, como de qualquer pessoa. Aquilo que ocorreu em Iraúna foi um exemplo de civilidade. Eu digo, você
testemunharam, todos testemunharam, nós, cada um falando dentro da sua linha e do seu pensamento, mas reconhecendo a importância de um e de outro para aquilo que interessa ao Iraúna, que era uma escola de qualidade. Aquela escola se lutou muito. O deputado Wilson Filho, por exemplo, reivindicou várias vezes, levantou a voz várias vezes, e o governador de pronto atendeu essa demanda por entender que não só o nome de José Duarte Filho, ex-juiz, filho de Iraúna, um nome de saudosa memória, de uma grandeza muito grande para aquela cidade, e é o simbolismo daquela escola que lá eu estudei, tantos filhos de Iraúna estudaram, seria de tão grande valia para todos nós. Então, aquele encontro, aquela reunião, aquela inauguração foi um exemplo de civilidade e também de reconhecimento e de agradecimento, especificamente ao governador João Azevedo, por atender uma reivindicação. Então não houve nenhum mal-estar, por exemplo, de Wilson Santiago com a prefeita Lenina? Não, de minha parte não. Nem houve, nem haverá solenidade desse tipo. Eu sou acostumado a participar de várias solenidades, de vários debates. Se tiverem outras, se o senhor tiver, eu estou participa pronto, não tem nenhum problema. Para mim não tem nenhum problema isso. Pelo contrário, eu acho que nós devemos, defender em conjunto os interesses da cidade e procurar viabilizar aquilo que interessa à maioria da população. O senhor estaria aberto também para um diálogo com a prefeita? Eu acho que você não pode, quando você se dispõe a conversar sobre assuntos que interessam a cidade, isso não é obstáculo, não será obstáculo para nada. Essa que é a grande verdade. O obstáculo maior são as divergências locais, políticas, que nós temos lá um pré-candidato, a prefeita também é pré-candidata natural, e isso é mais do que normal e natural em uma pré-campanha especificamente e em um município. Cada um defendendo seus posicionamentos, cada um defendendo aquilo que quer defender e que, de fato, é relevante para o próprio município. Em 2024, o nome já está definido. Alguns comentam a pré-candidatura do próprio segundo. Está mantida realmente? Não, a pré-candidatura, nosso candidato lá será o Diego Galdino, doutor Diego, que foi o vice. Candidato a vice do segundo. Então, é um bom médico, um bom candidato. O segundo está concluindo o seu curso de medicina. Vai terminar agora no início do próximo ano. Precisava já, passou 1 ano e meio fora da faculdade, atrasou o curso dele, ele precisa concluir o seu curso, que é isso o desejo e o projeto pessoal dele. Então, nós temos que ter uma candidatura, sim, e estamos dispostos a conversar, dialogar e também ampliar essa aliança para que, de fato, ela dê um resultado positivo lá na cidade de Iraúna. Uma possível composição com a atual prefeita é possível ou está totalmente descartada? Uma composição, como você bem falou, é difícil nesse momento, até porque precisa se unir todo mundo. Mas é impossível? Não, eu não acho impossível, nada é impossível na política. Ou seja, você precisa reconhecer sempre a importância de união foi significativa em campanhas políticas, em gestão, em administração, em todos esses pontos positivos. A desunião, pelo contrário, ela não só atrapalha, como prejudica. Nós defendemos a união daqueles que querem se juntar a uma candidatura e defendemos também a junção daqueles que divergem, mas que têm os posicionamentos pessoais em outra linha. O Iraúna, você sabe que sempre teve disputa nas eleições, nunca teve uma eleição que não tivesse disputa. Ao longo da história do Iraúna, pacificação política nunca ocorreu, apesar que eu sempre defendi, com muitas outras cidades. Quando é possível se unir, se faz união. Quando não é possível, se vai para a disputa e respeitando um ao outro e esperando que o vencedor, de fato, concretize os compromissos que assumiu com a população. Deputado federal Wilson Santiago, nessa agenda o senhor tem visitado muitos municípios. O que é que o senhor já tem costurado, por exemplo, de alianças, de pré-candidaturas aqui nessa região? Por exemplo, vamos falar para Souza também. Aqui em Souza nós temos Fábio Tairone, que já está em seu segundo mandato e que está sendo cortejado por alguns nomes. Alguns defendem o próprio vice, Zenildo, como o candidato natural para 2024. O que é que o Wilson Santiago
vê diante de tudo isso? O nome está confirmado realmente, Zenildo? O nome defendido pelo prefeito Tairone é o vice Zenildo. É um bom nome, é um bom cidadão, um homem consolidado nos seus negócios, porém com a experiência de trabalho positiva, que sendo prefeito de Souza será um grande avanço para aquela cidade, para dar continuidade àquilo que o prefeito Tairone já realizou até então. Então, o que nós temos em mente, eu digo até, na cabeça, essa é que é a grande verdade, é o nome do prefeito Zenildo como o candidato do atual prefeito Tairone para disputar essa eleição que se aproxima. O senhor acredita que pode haver alguma surpresa? O próprio Tairone já chegou a afirmar de que o candidato natural é Zenildo, mas aí já tem se comentado outros nomes também, como o próprio chefe de gabinete, Helder Carvalho. É um nome dos vários. Só terá outro nome se o próprio Zenildo não quiser ser candidato. Ele querendo que quer ser candidato, com certeza ele enfrentará as urnas e será vitorioso, porque o exemplo da administração do prefeito Tairone, toda Souza defende que se dê continuidade. Deputado federal, vamos falar agora para Cajazeiras. O senhor foi votado maciçamente aqui pelo grupo do atual deputado estadual e líder do governo, Chico Mendes. Chico Mendes está sendo cortejado também para uma pré-candidatura a prefeito pelo grupo de Júnior Araújo, Carlos Antônio, pela oposição ao atual prefeito Zé Aldemir. O senhor acha que Chico Mendes estaria realmente disposto a uma pré-candidatura a prefeito? Bem, Chico é um bom nome, todos nós reconhecemos que é um bom nome. Inclusive o próprio Júnior Araújo diz que ele, se ele quiser ser o candidato, não tem por parte de Júnior nenhum obstáculo. E acredito que também, da mesma forma, o deputado Júnior Araújo e o deputado Chico Mendes. Então, eles estão conversando, lógico que estão conversando. O senhor está participando dessa conversa? Converso pouco em relação a isso. Tenho conversado porque Chico me transmite as conversas e eu também já conversei com o Júnior em relação a esse assunto. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade na união dos dois. Se nenhum dos dois desejarem a candidatura, com certeza se unirem em favor de um nome, de um outro nome, para, com isso, enfrentar as eleições do próximo ano. O senhor acha que, por exemplo, Chico Mendes, alguns dizem, Chico Mendes está no mandato de deputado estadual, está ganhando terreno em outras cidades, apoios de muitos prefeitos de outras regiões também. O senhor acha que seria uma boa, tanto Chico ou o próprio Júnior, estarem em Cajazeiras para uma disputa municipal? Bem, todo mundo tem o prazer de administrar a sua terra. Qual é o político que não tem o prazer de administrar a sua terra? Agora, se é o momento ou não, eu não sei. O que eu sei é que eles... Qual seria o conselho do deputado federal Wilson Santiago, experiente, né, tem muita experiência, né, na política da Paraíba, conhece essa região toda, para Chico e para Júnior, deputados estaduais? Eu acho que o conselho melhor para os dois é a união. Tem que se unirem, porque a união sempre dá resultado positivo. Um diz, não, mas eu vou perder o mandato, eu vou perder. Nada, perde nada, porque na hora que você fizer um bom mandato como prefeito, por exemplo, o povo irá posteriormente lhe eleger ao posto que você, ao cargo que você disputar. Basta fazer um bom trabalho. Tem que fazer um bom trabalho. Quem tiver compromisso com a cidade de fazer um bom trabalho, com certeza terá o apoio da grande maioria da sua população. O senhor tem orientado, por exemplo, Chico Mendes, essa união com o Júnior Araújo? União, tem que se unir. Já conversou com o Júnior também sobre também com os dois, união? Conversei com os dois. E os dois aceitam bem essa ideia? Acredito que irão conversar até então, né? Acredito que eles já irão conversar, afunilar essas conversas e analisar qual é o melhor para os dois. Eu acho que o melhor para os dois é a união dos dois em favor de um nome e esse nome disputar as eleições do ano que se aproxima. Wilson, a partir dessa possível união, dessa sintonia, na verdade está havendo uma sintonia de Chico Mendes com Júnior Araújo, esses dois agrupamentos políticos em Cajazeiras. Tem se ventilado também o nome do ex-deputado Jeová, que é inclusive seu aliado de longas e longas datas. O senhor o conhece, tem uma proximidade, uma amizade enorme com o deputado estadual, o ex-deputado Jeová Campos. Alguns têm dito de que Jeová estaria tendo um diálogo, uma abertura, uma via de diálogo e proximidade com o atual prefeito Zé Aldemir, de quem Jeová também é amigo.
pessoal, porque atuaram também na Assembleia Legislativa. Diante de essa costura, dessa possível aliança de Zé Aldemir, que tem buscado, inclusive, esse diálogo com Jeová, há quem diga de que o grupo de Chico Mendes estaria fragilizado diante disso. O senhor vai conversar com o deputado Jeová Campos acerca disso? Porque se o senhor defende uma união de Chico Mendes com Júnior Araújo contra o candidato de Zé Aldemir, essa via de diálogo com Jeová, com o próprio Zé Aldemir, fragiliza essa articulação. Bem, eu acredito, eu tenho plena convicção que Jeová e o Chico não tomam uma decisão isolada. Os dois não tomarão decisão isolada. Eles vão se entender em relação a isso. Se for no nome de Jeová, é um bom nome, quando nós reconhecemos a importância do deputado Jeová para Cajazeiras, o que ele já fez por Cajazeiras, a disposição que ele tem de trabalhar por Cajazeiras, o alinhamento político que ele tem com o próprio governo federal é um nome de extrema competência, de uma grandiosidade que todos nós reconhecemos. É aquilo que citei anteriormente. A união dos dois dá todas as condições de vencer a eleição e de implementar em Cajazeiras uma grande gestão, uma grande administração que de fato repercuta não só em Cajazeiras, como também em toda a Paraíba. Uma avaliação de Wilson Santiago da gestão de Zé Aldemir, que está na sua segunda gestão. Qual a avaliação que o senhor faz desse mandato do prefeito Zé Aldemir? O prefeito José Aldemir, todos nós estamos acompanhando sua gestão. Tem os seus acertos e tem também seus erros. Tem mais acertos do que erros? Eu considero uma administração mediana, né? Uma administração mediana, que de fato atende a alguns e tem o atendimento de alguns pontos e também tem a discordância da população em relação a outros pontos administrativos. Por isso é que considero uma administração mediana para uma cidade do porte de Cajazeiras. É uma gestão mediana. Perfeitamente. Deputado, sobre Brasília, o senhor atua em Brasília no Congresso Nacional. Em algum momento Zé Aldemir procurou o gabinete de Wilson Santiago? Houve alguma disponibilidade, alguma destinação de emendas para Cajazeiras? Não, Zé Aldemir não me procurou. Essa aqui é a grande verdade. Eu até tentei lá atrás ajudar de alguma forma, mas ele não me procurou. A que é que o senhor atribui, por exemplo, essa negativa do prefeito? Eu não sei, só a ele cabe responder isso. Há alguma barreira, alguma dificuldade? Não há barreira nenhuma. Acho que ele está... extremamente contemplado. Tem um deputado amigo dele, que é o deputado colega nosso, Nivaldo Ribeiro, o Aguinaldo Ribeiro. Tem também outros parlamentares. Mas isso não impede, por exemplo, de bater na porta do outro gabinete também, né? Não impede. Mas tudo bem, ele está fazendo a administração dele, aquilo que nós queremos fazer, podemos fazer de outra forma, em outras áreas, em outros setores. Nós estamos agora numa luta permanente aí para reabrir esse hospital, o Hospital Júlio Bandeira, o Hospital da Criança aqui em Cajazeiras. Já tivemos várias reuniões lá com o presidente nacional do EBSER e em breve nós teremos vários incentivos, vários recursos, já está garantido pelo próprio Estado em torno de 6 milhões por ano para injetar no Hospital Júlio Bandeira aqui em Cajazeiras, para evitar aquilo que já ocorreu aqui em Cajazeiras, de criança chegar a falecer por falta de atendimento ou dificuldade de ser atendida no Hospital Júlio Bandeira. Então, essa luta nós levantamos, reivindicada pelos vereadores da oposição aqui de Cajazeiras, tanto o Alisson como também o Lamarques, além de tantos outros que gostam, que amam Cajazeiras, que não se sentem bem. O hospital do povo, para as crianças, está com essa dificuldade de atendimento. Agora já houve uma flexibilização pelo próprio Estado, com a ala de pediatria no Hospital Regional de Cajazeiras, com a UPA funcionando também para atender a área pediátrica, e agora com essa injeção que o Estado quer dar. Na próxima semana já temos reunião lá em Brasília com o presidente nacional do EBSER para tratar desse assunto. E será exatamente no sentido de fortalecer o Hospital Júlio Bandeira e abrir as portas desse hospital para atender a população em geral de todo o sertão da Paraíba. Deputado, uma outra pauta também dessa região é a transposição do Rio São Francisco.
Cajazeiras, Souza, agora Cachoeira dos Índios também, já está em plena execução a obra. Mas nós temos o Vale do Piancó, que ainda não foi incluído, né, nesse ramal da transposição do Rio São Francisco. O senhor que é dessa região do sertão paraibano, tem levado essa pauta também? Temos levado anteriormente, inclusive, desde o governo anterior, nós elaboramos uma solicitação essa aprovada pela própria bancada federal da Paraíba, reivindicando o canal Piancó, que entra lá no açude, na barragem de Condado, lá em Conceição, e ela banha todo o rio Piancó até a barragem de Curemas. Você pereniza todo o Vale do Piancó. Nós estamos com essa pauta em mãos. Agora, estamos na comissão, eu particularmente na comissão de orçamento, como um dos relatores setoriais, e irei defender a inclusão de recursos para esse canal e também para a conclusão do eixo norte aqui da transposição. Eu digo até o canal Apudi, que sai aqui de São José de Piranhas, de Cachoeira dos Índios. Passa por Cachoeira. São João do Rio do Peixe, Santa Helena, Triunfo, ultrapassa o Iraúna e adentra o Rio Grande do Norte. Então é uma grande obra que irá, com certeza, esse terceiro eixo aqui, dar uma credibilidade, um fortalecimento aos recursos hídricos aqui do Alto Sertão da Paraíba. Tudo isso está na pauta do governo federal, está na nossa pauta, está na pauta de todos aqueles que querem o melhor para a Paraíba e especialmente para o nosso sertão paraibano. Deputado, recentemente, na última semana, nós estivemos em Cachoeira dos Índios, na zona rural, onde a obra está sendo executada para a construção da barragem do Tambor, que fica na zona rural do município. E as famílias têm pedido também uma celeridade do ponto de vista da indenização. As famílias que estão deixando suas propriedades para que a obra ela seja executada, e algumas famílias já receberam a indenização, outras ainda não receberam, estão vivendo esse impasse, estão migrando para a cidade, estão migrando para outras localidades porque estão com essa inviabilidade do ponto de vista financeiro. O senhor vai levar até o Ministério esse pedido dessas famílias? Perfeitamente. Já recebi uma reivindicação de vários dos moradores lá de Cachoeira dos Índios, como também de todo o canal. Sim. Todo o canal já tem o levantamento todo pronto do próprio Ministério da Integração Nacional, com todos os beneficiários, todos aqueles que precisam serem indenizados. O Ministério está encaminhando para a Comissão de Orçamento a liberação de recursos, ou a inclusão no orçamento, em crédito suplementar agora e também no próprio orçamento do ano que se aproxima, dos recursos necessários para pagar todos esses pequenos proprietários, todos esses beneficiários das indenizações. Então, nós estamos à frente disso, relacionando tudo isso, contactando com o Ministério, e eu tenho certeza que em breve nós já teremos solução definitiva para essa demanda que é de total interesse da população aqui do sertão da Paraíba, e especificamente dos beneficiários pelo canal, dos que estão hoje precisando da indenização. Além também da concretização desse canal, desse eixo Cachoeira, Cajazeiras, Apudi, até o Rio Grande do Norte, o Apudi no Rio Grande do Norte, chamamos de Canal do Apudi. Ramal do Apudi. O Ramal do Apudi, que dará uma total viabilidade em termos de recursos hídricos a toda essa região do Vale do Rio do Peixe e também até adentrar o Rio Grande do Norte. Falar agora de Brasília. Bora. Nós estivemos, por exemplo, recentemente, acompanhando uma semana toda, aquela semana que foi assim realmente turbulenta, em Brasília, no Congresso, às vésperas da instalação da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tratando do 8 de janeiro, e vimos, por exemplo, toda a discussão também do ponto de vista da viabilidade do governo Lula. Lula está no seu terceiro governo, está enfrentando, ou estaria, e vai ficar a critério do senhor essa definição, uma certa inviabilização no Congresso Nacional, teve que dialogar com o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, partidos do chamado Centrão. E aí eu queria saber do deputado Wilson, que é inclusive base de Lula no Congresso Nacional. O seu partido Republicanos teve, de certa forma, uma divisão. Uma ala queria integrar a base do governo, outra ala queria ficar na oposição, no Centrão, na independência, ouvindo mais o presidente da Câmara do que o próprio partido, essa divergência do ponto de vista político. Lula abriu esse diálogo com o Centrão, As propostas de Lula, as medidas foram votadas,
aprovadas, reforma tributária aprovada, a permanência no número de ministérios também aprovado no Congresso Nacional. E eu pergunto, Wilson, esse diálogo, essa abertura com o próprio Centrão, essa aproximação de Lula com o Centrão, é uma necessidade para garantir a governabilidade? Eu vejo como sim, ou seja, nós precisamos fazer uma retrospectiva como funciona o Congresso Nacional. Nós vivemos em um regime presidencialista, porém a nossa Constituição é parlamentarista. Ela dá ao Congresso Nacional o poder de alocar, de aprovar ou não os recursos para determinados programas do governo. O governo precisa, sim, do Congresso Nacional. E, por precisar do Congresso Nacional, é necessário que tenha sintonia, que o Congresso Nacional esteja sempre sintonizado com o próprio governo para adotar as políticas públicas que são necessárias para o país. Eu não digo para partido A nem partido B, para o país, para o povo brasileiro. E o Congresso não tem medida de esforço para aprovar isso, todo mundo sabe. Às vezes tem divergências em determinado assunto, mas na concretização de tudo se chega a um denominador comum e se aprova os projetos que o governo encaminha lá para o Congresso Nacional. Essa relação do Congresso com o governo tem sido boa, tem tido uma boa relação, e o nosso Partido Republicano tem votado, mesmo sem ter ministério, como você bem sabe, que o partido não quis indicar nome para ser ministério. Porém, se comprometeu com o governo de aprovar todas as pautas que foram boas para o país, em todas as áreas. Se as pautas são positivas e necessárias para o país, não há obstáculo. E o republicano vota sempre em peso. O republicano chegou a dizer de que os parlamentares estariam à vontade para se posicionar nas votações. Perfeitamente. O senhor acredita que, a partir desse diálogo, Lula abriu literalmente as portas do governo, do Palácio, para o chamado Centrão, que são aqueles partidos independentes, pragmáticos? O senhor acredita numa migração, num processo por gravidade, que esses parlamentares passem a entregar a base do governo? Não, alguns, ou seja, todas as bancadas de todos os partidos políticos têm divergência, têm divisão. O nosso partido, uma parte já votou no presidente Lula e outra votou contra o presidente Lula. Como também todos os partidos políticos, com exceção do PT. As divergências do PT foram quase insignificantes, apenas pontuais. Nos demais partidos, todos tiveram divergências e apoiaram candidatos de outra corrente política. E os partidos respeitaram isso. Até para o engrandecimento e fortalecimento dos partidos, é necessário que se deixe à vontade, porque às vezes uma parceria política, uma coligação política na Paraíba é diferente de uma coligação do Rio Grande do Sul, de uma aliança política no Rio de Janeiro, de uma aliança política no Paraná ou em qualquer um dos outros estados do sul, do norte do país. Enfim, isso ocorreu, isso tem ocorrido em todas as eleições e exatamente os partidos que deixam os seus integrantes à vontade têm conseguido mais espaço no que se refere ao engrandecimento, ao fortalecimento. O republicano tinha 30 deputados na outra eleição, agora foi para 42 e até o final desse ano deve estar aí com 48 deputados, já com essas fusões partidárias que estão ocorrendo. Exatamente por deixar à vontade, por liberar os seus integrantes, que nem sempre a realidade da Paraíba é igual à realidade de São Paulo. Então, se a realidade da Paraíba, nossa, exige que a gente tenha um posicionamento em favor de um determinado projeto, de uma determinada ação do governo, às vezes isso não é benéfico para São Paulo, para outro estado. Então, os partidos têm que terem essa flexibilização para poder conviverem com a realidade do país e participar do regime democrático, votando aquilo que de fato é importante para o país e também para os respectivos estados que representam os parlamentares. E a gente viu, por exemplo, o mal-estar com o próprio governador de São Paulo, Tarcísio, diante da aprovação da reforma tributária, quando houve realmente um racho, um mal-estar tremendo, né, da ala do republicanos bolsonarista, né, que seguiu o ex-presidente Bolsonaro e que
queria que o partido mantivesse uma postura contrária à reforma, e o próprio governador e a outra ala que votou a favor da reforma tributária. Perfeitamente, porque o próprio Tarcísio, o próprio governador de São Paulo, ele sempre disse que o pior para o Brasil, o pior para São Paulo, era ser contra a reforma tributária. Diferente do que ocorreu com vários governadores de São Paulo mesmo. A reforma tributária faz 40 anos que é discutida no Brasil e nunca foi votada. Por quê? Porque São Paulo se levantava contra, porque São Paulo não admitia perder nada. Se criou essa compensação, um fundo de compensação, o governo concordou com a proposta do fundo de compensação exatamente para dar um certo equilíbrio e compensar os estados perdedores nesse início de implantação da reforma tributária, para com isso possibilitar esses entendimentos. E isso foi possível. O governador defendeu com um argumento que considero como justo, que se o São Paulo... O pior para São Paulo é discordar da reforma tributária como tinha sido ocorrido antes. Uma ala bolsonarista foi contra, se levantou contra, criticaram o governador e assim foi o encaminhamento de tudo isso. Mas mesmo assim, com essa divergência dentro do próprio partido do Bolsonaro, a reforma tributária ainda teve 36 votos do PL, do partido do presidente Bolsonaro. Isso demonstra que o governador de São Paulo tinha razão quando defendeu a reforma tributária, por entender que era o caminho essencial para acabar com essa guerra fiscal no Brasil inteiro e, com isso, dar as condições de todos sobreviverem em termos financeiros, em termos de arrecadação, em termos de reencaminhamento dos recursos da arrecadação. Então, com isso, nós tivemos um êxito na aprovação da reforma tributária, já que a Paraíba, por exemplo, ou o Nordeste, é uma região consumidora, ou seja, a Paraíba consome 80% a mais do que arrecada, ou do que produz. Então, como é um estado consumidor, então com certeza ganhará muito com o imposto cobrado no destino. Cobrando no destino, ou seja, cobrando aqui, com certeza a Paraíba irá aumentar muito a sua arrecadação. E quem ganha com isso é a Paraíba, quem ganha com isso é o Nordeste, quem ganha com isso são todos esses estados que são beneficiados com a reforma tributária. Deputado, o senhor é muito experiente, eu gostaria de saber a sua opinião, como deputado, principalmente, como é que fica esse cenário agora no Congresso? Por exemplo, a reforma tributária, ela expôs o pragmatismo do próprio PL, o Partido Liberal, que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns sinalizam que com a inelegibilidade de Bolsonaro, um outro nome surja. Alguns citam, por exemplo, a ex-primeira-dama, citam tantos e tantos nomes do PL. E a minha pergunta para o Wilson é: o bolsonarismo raiz, aquele bolsonarismo que segue cegamente o que Bolsonaro diz, prega e defende, ele está fadado a definhar no Congresso Nacional? Por exemplo, essa votação da reforma tributária sinaliza realmente de que esse bolsonarismo raiz, ele não tem tanta raiz, tanta fixação no Congresso? O senhor acha que tende a perder força para 2026? Eu acredito que sim, por várias razões. Primeiro, o radicalismo ao extremo, o povo brasileiro já discordou. Não é só o brasileiro, como o americano derrotou o candidato radical. Aqui na Paraíba, no Brasil, derrotaram um candidato que puxava no campo do radicalismo, como o ex-presidente. O Brasil, o povo brasileiro, quer paz, quer tranquilidade, quer unificação das ideias em favor do país, em favor do Estado, em favor da população em geral. E essa unificação de pensamentos positivos, ela precisa ser defendida por qualquer um que queira chegar à presidência da República, ou qualquer um dos cargos de destaque, especificamente no Executivo aqui no Brasil. Então, o exemplo da derrota do ex-presidente americano, o exemplo da derrota do ex-presidente Bolsonaro é exatamente em cima disso. Ninguém quer a extremidade de nada. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, não. Vamos discutir, vamos conversar. Onde é que pode ceder, onde é que pode acontecer uma união ou unificação em determinados pontos desse assunto. Então, isso se chegando a uma concretização, se avança muito, não só nas soluções dos problemas, como também naquilo que quer e que pretende o povo brasileiro. O radicalismo não é o caminho, a prova aí está.
uma derrota do ex-presidente, né, o Bussi. Esse atual, nós teremos condições, com certeza, no Congresso Nacional, de avançar muito os entendimentos. Eu acho que essa ala do centro, eu digo, não é nem da direita nem da esquerda, essa ala do centro deve crescer muito nesses próximos anos, exatamente porque o povo quer visualizar quem tem visão de futuro, quem tem visão de pacificar o país. O Brasil precisa ser pacificado, baixa de tanta briga, de tanta confusão, de tanto puxa, empurra, enfim. O Brasil quer a pacificação para encontrar com isso aquilo que nós precisamos, que é emprego para o povo, é renda para as pessoas e também tudo aquilo que interessa a maioria do povo brasileiro, que é emprego, renda e desenvolvimento. Deputado, várias mensagens aqui, eu vou registrar algumas, a gente já está no finalzinho do programa, agradecer inclusive a Rede Diário do Sertão, mas muitas pessoas participando aqui do programa, a gente não tem condições de reproduzir todos os áudios, mas eu vou registrar aqui. O Deilson está em Piancó, está nos acompanhando agora. Maria Pereira também está aqui no Vale, está na cidade de Conceição. Roseana Félix está aqui em Souza. A Miúda Pereira está em Cachoeira dos Índios, está nos acompanhando agora na zona rural. Luciana Souza e Ítala Nandi estão em São José de Piranhas. Alci Gomes, Maria do Socorro Ferreira, Chagas Machado estão em João Pessoa, nos acompanhando agora. Bartolomeu Humberto, Célia Oliveira, Nereuda Teles, Manuel Rodrigues e a Ângela Silva estão na cidade de Uiraúna, estão agora nos acompanhando. Maria Helena, Antônio Ferreira, Branca Leal, Damião Alves, Joseana Lima estão na cidade de Pombal agora, sintonizados no programa Olho Vivo, além de tantas e tantas participações que a gente está recebendo aqui e agradecemos sua presença, né? Agradecer também ao vereador Lamarques Barros, que acompanha o senhor nessa entrevista, ao vereador Alisson Voz e Violão, José, que é líder comunitário, está aqui também nos acompanhando, enfim, a todos que nos acompanharam nesse programa, nessa entrevista ao vivo. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço muito a você, Zé Neto, agradeço a Petros, agradeço ao programa Olho Vivo e agradeço a todos os telespectadores que estão nos assistindo, espalhados pela Paraíba inteira. Nós precisamos sim de conectarmos juntos, colhermos sugestões, apresentarmos soluções, e eu tenho certeza que agindo assim, nós daremos uma contribuição muito grande, não só ao nosso sertão, como também à nossa Paraíba e especificamente ao Brasil. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Esse momento é de significativa importância, não só para mim, como também para todos aqueles que pensam como que eu penso. Acredito que a união é o caminho mais correto, é o caminho salutar para o bem-estar de todos. Obrigado a você. E a gente agradece novamente ao vereador Alisson Violão. Está aqui acompanhando. Ao vereador Lamarques, a Cristiano, ao nosso representante da comunidade cajazeirense, que de fato é de grande valia a participação dele em todos esses momentos, e agradecer especificamente a quem está nos assistindo. A satisfação minha é muito grande e eu tenho certeza, como também a satisfação de cada um que está nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado a todos e até a próxima, se assim Deus permitir.